Bom, muito obrigado aí por prestigiar o nosso painel. Se você está sentado no painel 4, o painel é sobre os desafios das novas economias das Amazônias, produtos financeiros e governança. A gente tem um painel aqui, está todo mundo bem do painel? Todo mundo ouvindo? Ótimo. Então a gente tem um painel onde a gente fez um combinado que eu queria já deixar claro para vocês qual é o combinado. Nós vamos fazer 2 rápidas rodadas de posicionamentos de cada um dos nossos panelistas. Nós vamos falar sobre 3 Amazônias, sobre a Amazônia urbana, sobre a Amazônia da floresta em pé e sobre a Amazônia desmatada. Para cada uma dessas Amazônias, os nossos palestrantes irão apresentar o que, do ponto de vista deles, são soluções, olhando para soluções do ponto de vista do financiamento e governança. E aí, após essa rodada, a gente vai fazer uma conversa e nesta conversa eu vou jogar na conversa elementos das perguntas que eu recebi de vocês aqui nesse iPad, torcendo para tudo funcionar. Então, eu vou começar sugerindo aqui a rota da Thaís até a mim. E vou começar com a Thaís Ferraz, do Instituto Clima e Sociedade. Lembrando aos nossos panelistas, o tema agora é a Amazônia Urbana. Como você enxerga soluções para a Amazônia Urbana, olhando para instrumentos financeiros e governança. Por favor, Thaís. Obrigada, Marcelo. Vou falar um pouco sobre soluções financeiras, antes de entrar exatamente na Amazônia Urbana. Eu acho que é importante a gente ter uma visão, né, do panorama geral que a gente tem hoje em relação a financiamento, tanto clima quanto natureza. Nós sabemos que existem as negociações globais, então a COP de clima e as metas estabelecidas para financiamento na COP Clima, a gente sabe quão são desafiadoras da gente conseguir esse financiamento. Esse é o principal objetivo da COP de Baku, que vai acontecer na próxima semana. Por que eu estou trazendo isso, né? Esse também foi a negociação difícil agora na COP também de biodiversidade em Cali. Isso nos provoca a inovação de financiamento e a ter maior celeridade e concretude no que nós falamos de não depender só dos financiamentos, né, dos órgãos multilaterais, das negociações globais, e do quanto nós precisamos, sim, de investimentos do setor privado, e para que esses investimentos cheguem, nós precisamos inovações nos mecanismos financeiros e também mais negócios que sejam viáveis. Então, oportunidades de negócio que dialoguem com a realidade amazônica e aí nas cidades, então o quanto essa conexão é importante, eu acho que isso é fundamental. A gente tem algumas iniciativas que mostram, né, que sim, que a gente precisa da inovação, mas eu também acho que tem uma questão muito importante que a gente não pode esquecer, que não dá para ser uma coisa ou outra, né? É um momento em que nós precisamos de todos os tipos de investimento, então é uma combinação. Eu aqui, como filantropia, né, nessa mesa, a gente tem cada vez mais olhado para o quanto a filantropia pode provocar e pode arriscar esse tipo de inovação, e aqui citando uma iniciativa bastante concreta, que é um laboratório de inovação e investimento em natureza, que a gente está promovendo, que tem como principal objetivo como que nós podemos rever padrões, definir instrumentos, ter contratos que sejam muito mais adequados a esse tipo de operação. E aí, para falar rapidamente sobre a Amazônia Urbana, eu acho que existe uma dimensão muito relevante que nós temos olhado bastante como filantropia, que é a conexão entre a Amazônia Urbana e floresta, e o quanto hoje isso é um tanto quanto desconectado. Isso poderia estar muito mais conectado para que nós tivéssemos muito mais orgulho, sentido de pertencimento, valorização da floresta, e que as soluções urbanas elas estejam muito mais integradas à realidade desse território e da floresta. Além disso, outra frente super importante no ICS é o fortalecimento da sociedade civil urbana da Amazônia.
Então, nós trabalhamos com vários movimentos aqui da região para que tenham incidência nas negociações globais, nas políticas nacionais e nas políticas locais. Então, essa conexão ela é muito importante, ter esses movimentos fortalecidos. Movimentos jovens, movimentos indígenas, movimentos evangélicos. Então, isso é muito importante, trazer esse tipo de unidade. Obrigada. Muito obrigado. Eu estou com um timer aqui só para eu poder me organizar para a gente ter o tempo de fazer as perguntas todas, tá? Mas, professor Chiquinho, pelo olhar da academia, o senhor como um grande estudioso da Federal do Pará, o senhor vê que, em geral, o resto do Brasil e o resto do mundo, quando olha para a Amazônia, só vê árvore, né? E esquece um pouco das pessoas e das cidades que existem aqui. Como o senhor vê esse desafio da Amazônia urbana, olhando para investimento e governança? A Amazônia urbana, chamada, ela é resultado de, em primeiro lugar, não é um longo processo histórico de interação, como se mencionou antes, né, da floresta e da economia e da sociedade baseada na floresta, com os mercados diversos, em diferentes escalas, mercado local, mercado regional, nacional e mercado mundial. A configuração, chamemos assim, né, urbano-rural, que nesse caso é urbano-floresta, né, vai se fazer orientado por esses fluxos por muito tempo, 3 séculos. Recentemente entra um conjunto de forças exógenas que forçam, por um lado, o rural, reestruturam o rural, ou tensionam o rural numa outra lógica, numa lógica de, aí nesse caso, né, de negação do bioma para a construção de estruturas de produtividade elevada, porque homogêneas, etc., etc., com reflexos urbanos, claro. Então, o urbano começa a ser configurado para dar conta dessa, digamos assim, o novo conjunto de tendências. E aí cria um urbano caótico, né? Que está o tempo inteiro, quer dizer, nos tempos recentes, se ajustando às necessidades e mais, priorizando, né, o processo de intervenção que atua no urbano, prioriza essa tensão externa e mantém, digamos assim, as configurações anteriores, que devem, na verdade, se manter as mais relevantes, né? Tensionando, mantendo, em primeiro lugar, um nível baixo, aí quando se fala em baixa produtividade, né, do urbano ou dos sistemas de infraestrutura associados ao urbano, tem muito a ver com baixa produtividade associada a essas interações que se mantiveram relativamente estagnadas, em muitos casos, em alguns dos seus níveis, digamos assim. Por exemplo, na logística dos mercados internos, né, das cadeias curtas, né? Então, essas estruturações são muito precárias, muito... Bom, então, para concluir, sei que as coisas aqui são muito rápidas, o desafio de uma lógica, ou uma nova lógica de financiamento, é visualizar esse processo de precariedade na configuração urbano-rural, não é? Que já construída por séculos, né, no momento se encontra em alto nível de contestação por essas tensões exógenas, externas, e que tem que ser repostas no patamar de prioridade máxima. Então, ter capacidade de visualizar esse aspecto. Porque, não, em geral, a lógica da avaliação de risco, etc., etc., tende, não é, a ser cega ou pouco, digamos, valorizadora do que seriam esses componentes urbanos, na verdade, centrais, né, que estão sob contestação no processo vigente, digamos assim. Perfeito, muito obrigado. Só um recado aqui para os meus panelistas. Eu recebi uma informação que, como a gente tem esses painéis concomitantes, a gente pode falar num tom de voz normal, no microfone, porque aí todo mundo vai ouvir e não tem vazamento de som para os outros painéis. Mas, Luciana Nicola, você que representa aqui o setor financeiro
raiz pelo Itaú Unibanco, o professor Chiquinho colocou aí um desafio que é olhar para essas fragilidades, mas também a oportunidade de investimento exatamente para construir essa solução. E você, particularmente, eu queria dar um destaque porque você foi uma das lideranças que organizou uma trinca de 3 grandes bancos brasileiros, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco, para olhar para a Amazônia. Então, você poderia dizer um pouco como foi a experiência de olhar para o investimento na Amazônia urbana? Bom, Mar, eu acho que a gente teve um bom conhecimento durante o Plano Amazônia, porque, como a Thaís trouxe, eu acho que precisa de uma inovação dos mecanismos financeiros, né? O que a gente tem hoje, tradicional de prateleira, se adequa muito pouco à realidade local, principalmente quando você vai olhando os desafios que a gente tem, como o professor Chiquinho trouxe, de olhar produtividade, a questão principalmente dos jovens, como é que você dá mais oportunidade para os jovens, como é que você estimula o empreendedorismo local, né? Então, eu acho que hoje você tem um olhar para as pessoas e para os indicadores de desenvolvimento que exige um novo olhar para os instrumentos financeiros, né? E eu acho que quando a gente olha, né, daquele momento que foi o Plano Amazônia para agora, né, o que ficou claro? A gente precisa de mais aventura dos bancos no capital paciente, né? Não adianta a gente olhar, a gente tentou um mecanismo que é o microcrédito ali para os empreendedores, mas mesmo assim também é uma realidade muito diferente do que a gente já tinha aplicado de microcrédito no resto do país. Claramente a gente precisa de um capital paciente que vai atender uma demanda muito diferente de outras realidades, né? A gente precisa de um investimento que ele, de fato, seja muito mais competitivo, que tenha um outro ritmo de pagamento. Então, acho que esse desafio. O que a gente hoje vem fazendo que eu acho que super vai contribuir, né? Acho que tem 2 aspectos. Acho que o primeiro, quando a gente olha para o investimento de não grandes empresas presentes, né? Recentemente o BNDES trouxe o EcoInvest, que é uma linha agora geral, mas que vão sair outras frentes. E o que ele traz, né? Ele traz o Blended Finance, que eu acho que super se adequa às necessidades da região, mas não só olhando com o uso do capital filantrópico. Ele também traz o Blended Finance, onde a gente vai buscar externamente recursos de pessoas que queiram investir na Amazônia, ou seja, para cada R$1 investido pelos bancos, a gente tem que alavancar em 7 a busca do capital estrangeiro, né? E todos os bancos, os grandes bancos, estão participando do EcoInvest. Eu acho que vai ser um grande teste em escala que os bancos vão fazer de Blended Finance e como é que a gente consegue fazer isso virar uma realidade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, como trouxe a Thaís, acho que a necessidade da descarbonização por grandes empresas, e aí no Itaú a gente aderiu à Net Zero Bank Alliance, a gente tem estudado todos os setores profundamente, também vai trazer uma oportunidade de como é que tem um olhar diferenciado para a região, né? Como é que essas empresas, no estágio curto de compensação, podem olhar e priorizar a região para fazer chegar mais recurso, mas também todas as ações que elas vão ter que fazer para olhar ou o seu processo ou matéria-prima. Eu acho que destrava a bioeconomia, eu acho que tem várias oportunidades que vão ser olhadas e reveladas para a adequação da região. Mas, de fato, eu acho que além do Blended Finance, quando a gente olha para os instrumentos de bondes, né, de bondes voltados para a transição, para os verdes, para os sociais, eu acho que a gente ainda vai ter que exercitar ainda mais, porque eu acho que a necessidade é muito diferente do que o sistema tradicional brasileiro vem fazendo. E não dá para a gente deixar só na mão das pequenas, que não tem um potencial de escala, de pequenos investidores, não tem um potencial de escala de chegar nos pequenos negócios e na sociedade como um todo. Muito obrigado. Juliano, essa resposta da Luciana Nicola nos traz uma provocação que é para as instituições financeiras fazerem boas alocações de recursos, você precisa de alguma inteligência sobre onde estão os melhores oportunidades, quais são as evidências que existem e onde que você pode gerar retorno. Você tem sido um grande pesquisador com a Amazônia 2030, destas Amazônias e revelando esses dados que antes não eram tão conhecidos. Como é que você vê soluções para a Amazônia urbana? Bem, obrigado, Marcelo. Eu acho que essa é uma pergunta importante, justamente porque ela diz respeito ao que se pretende financiar. Eu acredito que grande parte da discussão sobre financiamento, ela tem um formato de instrumento financeiro, mas na verdade
há uma certa dificuldade de entender o que precisa ser financiado, quais são as oportunidades. De fato, a Amazônia Urbana é a grande engrenagem econômica da região, é onde estão os empregos, é onde está a atividade que, né, gera renda e bem-estar para a população, que já abriga, né, algo como 3/4 da população da região. E na Amazônia Urbana, a gente tem um desafio que eu acho que é muito importante, que ele surge de uma combinação, uma espécie de uma combinação explosiva de 3 grandes elementos, né? Você tem um dividendo demográfico, em que a Amazônia está 20 anos atrasada em relação ao resto do país, você tem uma população de jovens que cresce, né? E isso gera um potencial de crescimento. No entanto, você tem uma falta de oportunidades no setor privado, que tem sido pouco capaz de absorver esses jovens, então tem gerado um certo desalento, e é um ambiente no qual o crime organizado cresceu muito rapidamente, né, nas últimas décadas. Então essa combinação, ela coloca para mim um desafio muito substantivo, que é um desafio de inserção produtiva, em particular a inserção produtiva de jovens. Então, quando a gente olha para a região, em linhas gerais, o que nós temos são jovens que estão em locais cuja logística é muito difícil, né, mas jovens que estão em busca de oportunidades, né? E no mundo atual, eu acho que as soluções digitais, com todo o ecossistema que gira em torno das soluções digitais, oferece uma demanda por esse trabalho numa escala que a gente não encontra em outros setores. Então, acho que, em certo sentido, se a gente pensar nas estruturas financeiras, junto com as políticas existentes, né, e não falta política pública na Amazônia, a questão é que essas políticas não estão alinhadas com uma visão para a região que seja capaz de tirar proveito dessas oportunidades que ali estão, né? Então, se a gente conseguir, né, se organizar para utilizar essas estruturas de política pública que nós temos na região, os instrumentos financeiros para poder criar oportunidades para esses jovens, onde eu acho, na minha opinião, olhando para a Amazônia Urbana, eu acho que as soluções digitais, para mim, são um caminho muito pouco explorado e, ao mesmo tempo, muito promissor, em que você está falando de negócios que estão consolidados, têm escala e existem, né? Eu sempre lembro de um investidor que, antes da crise de 2009 nos Estados Unidos, ele ficava reclamando, pensando assim, poxa, por que as pessoas estão criando novas formas da gente perder dinheiro se as formas antigas são tão eficazes, né? E eu acho que aqui, muitas vezes, na nossa agenda, a gente fica tanto em busca de inovação e perde um pouco o contato com as estruturas existentes, com as políticas existentes, com os negócios que já existem, como que a gente consegue fazer o melhor uso desses negócios, dessas estruturas. Obrigado, Juliano. E essa sua fala me remete, Denis, a um ponto que você normalmente traz, que é o ponto de que todo mundo gosta de falar o que a Amazônia tem que fazer, pouca gente conversa com a Amazônia e menos ainda escuta o que a Amazônia acha disso tudo. Então eu queria agora ouvir um pouco, nesse viés de Amazônia Urbana, o que você acha que são soluções interessantes que a gente poderia dar à escala. Bem, primeiro, uma alegria estar aqui com todos, com gente tão qualificada e atores relevantes, né, para a região. Eu vou dividir essa intervenção em 3 pontos. Tá? O primeiro, a Amazônia Urbana tem péssima infraestrutura sobre quase todos os aspectos. Vou apontar para 2 coisas. Vou apontar para saneamento, né? Você teve em Manaus recentemente, vocês, né, Itaúsa, estão investindo na Aegea. Manaus vai ser transformada pela Aegea no que diz respeito a saneamento nos próximos 10 anos. Mas Manaus é só uma cidade, a região como um todo vai ficar para trás. O restante do estado do Amazonas vai continuar com péssimo saneamento. Mesma coisa no que diz respeito à conectividade, né? Juliano mencionava soluções digitais. Eu estou de pleno acordo, mas se você não tiver internet decente, isso aqui é impossível, né? No século XXI, para você entrar no jogo, você tem que ter internet de qualidade. São 2 frentes que estão acontecendo, mas só em pequena escala. Tem transformações tecnológicas como Starlink e outras frentes, mas, de novo, eu acho que dá para a gente fazer um pouco mais como sociedade. Um segundo tema é a formação de capital humano. De novo, se a gente quer ser competitivo numa economia digital, sem gente qualificada não dá. Mas também só treinar a gente não adianta, porque essa gente vai embora se as suas cidades não forem boas cidades. Nossas cidades, em geral, não são boas. O terceiro tema, que eu gostaria de gastar um minuto a mais, é o tema da informalidade na região. A informalidade é o inferno.
O motivo que Itaú não consegue financiar ninguém no interior da Amazônia, e olha que tentou, né? Participei do conselho e a gente ficava pressionando, mas não consegue se a pessoa não é dona de um terreno, se ela não tem um histórico no seu CPF, se o emprego não é registrado, e você vai em qualquer cidade da Amazônia e a informalidade está por todos os lados. Como é que a gente transforma essa economia para que ela seja formal? Tem várias frentes. Uma que eu acho que está, digamos, a fruta mais madura é a regularização fundiária urbana. Tem polêmicas da regularização fundiária rural, mas na urbana não tem. E a maior parte dos terrenos não estão regularizados, você não consegue dar em garantia, aí não consegue tomar um empréstimo. Nós estamos também em serviços financeiros no interior da Amazônia, o Itaú não consegue penetrar em muitos lugares e o nosso concorrente, né, como empresa, em geral, é o agiota. Onde, no mundo, que o agiota é um competidor relevante? Só lá, mas só lá porque a economia é tão informal e em meio a essa informalidade entra a criminalidade, entra garimpo, aquela informalidade inocente, que é uma pessoa que simplesmente não conseguiu se formalizar, se mistura com garimpo, com drogas, com tráfico de armas, com madeira. Em todo lugar tem serrarias, mas essas serrarias não são formais. Então, a informalidade eu considero o pior problema do interior da Amazônia, porque ela impede a formação de riqueza de uma forma muito intensa. Obrigado, Denise. E obrigado por ter colocado a solução também, né? E eu acho que essa discussão de regularização fundiária urbana é pouco discutida. A gente fala muito sobre a rural e não sobre a urbana. Acho que esse seria um ponto bem bacana para depois a gente retomar. Thaís, agora a gente vai na segunda rodada que fala sobre a Amazônia da Floresta em Pé. E aí a pergunta é como que você vê oportunidades, e aí acho que tem muita coisa acontecendo, então eu sugeriria se o painel aqui possa concentrar na sua opinião, o que são pontos que a gente pode fazer apostas, as famosas frutas maduras aqui que o Denis trouxe. Por favor. Bom, eu acho que a Amazônia em Pé, a gente tem hoje o frame de como valorizar a floresta em pé. Hoje a floresta em pé ela vale menos do que uma área produtiva desmatada. Então, dito isso, eu acho que a gente tem duas grandes frentes. Uma, como trazer recurso para valorizar e aí remunerar as pessoas que estão ajudando a manter essa floresta em pé e estimular os negócios que também mantêm a floresta em pé, que é a bioeconomia. A gente tem algumas propostas, né? Então existem hoje tramitando aí o governo com a proposta daquele fundo para fazer uma grande captação de recurso e que remunera e valoriza, né, a floresta em pé, para sair da discussão dos créditos de carbono, que a gente sabe que é muito controversa. Então eu vejo o crédito de carbono como uma opção, mas não a opção que vá garantir a floresta em pé. A gente sabe que essa valoração ela tem que ir além e que ela também olhe para todos os benefícios que a floresta provê e não só o carbono. E em relação à bioeconomia, é importante que a gente tenha a combinação de fatores. Então, não é só o setor privado, não é só política pública. E aí aqui precisamos de algumas adaptações, porque quem quer trabalhar com bioeconomia hoje, quer entrar, você não tem uma cadeia que é tão estruturada. Então, existem alguns desafios que precisam ser vencidos, mas eu acredito muito no caminho da combinação entre diferentes recursos. Então, como que a gente pode usar o capital mais paciente para realmente alavancar ou, por exemplo, ajudar a capacitar os negócios para que eles consigam acessar mercados? A gente precisa ter, sim, o compromisso de empresas com a compra de produtos da bioeconomia e que tenha uma mudança dos critérios e dessa relação comercial. Então, bioeconomia ela não vai ter uma relação comercial como você tem com outras cadeias, né? Uma outra escala, e tudo isso precisa ser adaptado, mas é sim uma parte fundamental. E aí eu acho que vale também falar em relação à política pública,
Brasil tem uma política, né, o Plano Safra, ele é muito grande, existe uma linha do Plano Safra, que é o Pronaf, focada em pequenos produtores, e hoje muito pouco vai para a bioeconomia. Existem algumas iniciativas, então, por exemplo, o Banco do Brasil, que é o principal operador de Pronaf, criando hubs, a gente tem feito algumas parcerias para influenciar, para que consiga realmente ampliar a participação e o acesso. De novo, a gente sabe que uma grande barreira do acesso a crédito é a regularização fundiária e também o cumprimento com uma série de outros critérios, mas se a gente não olha para isso e coloca realmente energia e investimento, é impossível de transpor essas barreiras. Então, acho que é essa combinação entre os fatores que eu mencionei. Muito obrigado. E, professor Chiquinho, nós trabalhamos no passado, né, nesse estudo que o WRI fez sobre financiamento para a nova economia da Amazônia, e o senhor, neste estudo, apresentou vários elementos para destravar fluxo financeiro. Como que o senhor enxerga essa valorização da floresta em pé e esse pagamento pela natureza? Focando nesse tema, na questão do que seria uma bioeconomia bioecológica, ou uma bioeconomia referida ao bioma, como nós gostamos de mencionar, ou uma bioeconomia da sociobiodiversidade, esse, né, conjunto, né, de realidades econômicas e sociais que estão aí estabelecidas há 2, 3 séculos, num formato estrutural muito próprio, e que chega ao momento, com dinâmicas demonstráveis estatisticamente, nos últimos 20 anos, crescendo, certo? Né? Crescendo a 3,10, é a única estrutura de base familiar que tem ela e a ligada à pecuária, a pequena pecuária, que tem crescido a taxas relevantes, 3,4%, 3,5%. Ou seja, o sistema financeiro, né, e os mecanismos de fortalecimento econômico tem que partir do princípio de que essas estruturas existem, essas estruturas têm uma dinâmica própria. E elas têm uma dinâmica própria que, por um lado, não é, maneja, como fundamento tecnológico, maneja a floresta originária. Por outro lado, regenera, tem uma outra vertente, uma espécie de outra variante, que regenera usando os mesmos princípios. A ideia geral, tecnológica, é a reconstituição dos princípios de combinação, não é, dos elementos, digamos assim, naturais da função de produção, como nós economistas gostamos de falar, não é? Então, combinando produtos, combinando atividades, combinando interações entre atividades, de modo a ter o sistema, né, complexo em dinâmica capaz de gerar eficiência econômica, produtos que possam se traduzir em crescimento de renda. Você tem uma outra variante reconstitutiva, sistemas agroflorestais, nós costumamos chamar sistemas agroflorestais F, fundamentados na floresta, manejam os elementos da floresta originária, e sistemas agroflorestais A, que são artificiais no sentido de que partem em várias situações de uma situação de terra arrasada e vão recompondo os elementos que ao final... Pois bem, essas coisas existem, só que elas funcionam com base em lógicas tecnológicas, produtivas, até econômicas, o processo decisório baseado em eficiência reprodutiva, que é diferente, que o sistema financeiro em geral, o sistema de apoio em geral, da produção do conhecimento tecnológico é a mesma coisa. Não é? A produção do conhecimento necessário para tornar esses arranjos mais eficientes. Não é? Os nossos aparatos de pesquisas, em geral, não estão preparados para isso. Perfeito. Da mesma maneira como o sistema financeiro não está. Então, o grande desafio, e o que a gente discute, desde lá, mas desde sempre também, é que, em primeiro lugar, o sistema respeite essa condição estrutural. Respeite e não tente trazer já, digamos assim, a fórmula exógena, experimentada, etc., etc., para resolver problemas de outra ordem. Respeite a condição, entenda a condição,
e aí cria inovações capazes de, na interação, não é, a sua ação, ser Perfeito. um eficientizador dessa complexidade. A diversidade se manter como fundamento de eficiência. Nos padrões econômicos normais, atuais, é o contrário. Você tem que padronizar para ser eficiente, para a produtividade aumentar. É como um paradigma, isso está na cabeça das pessoas. Perfeito. Está no fundamento, digamos assim, estatutário das instituições. Então, isso teria que ser quebrado a priori, para poder a aproximação ser sinérgica. Senão vai ser destrutiva. Perfeito. Eu acho que foi perfeito vocês sentarem perto um do outro, viu? Porque eu ia justamente agora, Luciana Nicola, antes de passar a palavra para você, lembrar que no seu papel de diretora da FEBRABAN, da área de sustentabilidade, você incluiu a FEBRABAN nesse grupo de 22 organizações no Brasil que apoiaram a iniciativa de apoio à inserção da bioeconomia no G20. O que significa que agora o G20 pensa remuneração e colocou natureza na economia global. Mas como o professor Chiquinho estava colocando, como é que a gente aterriza isso na economia real? Se você puder falar um pouquinho sobre os mecanismos financeiros para a Floresta em Pé. Eu concordo que a gente ainda precisa buscar bastante inovação. Hoje a gente não tem instrumentos financeiros que consiga ultrapassar essas barreiras, né? Como o Denis trouxe, por toda a questão da informalidade, por toda a questão ainda de evolução que a gente precisa de políticas públicas locais, a gente tem um sistema financeiro que ele evolui muito na linha do tempo, né? Então, hoje, para a gente conceder um crédito, qualquer que seja ele, a gente tem uma série de checklists ambientais, sociais e agora, né, trazendo o elemento climático, que é muito positivo por um lado, ou seja, evita de fato que o crédito chegue de uma forma que gere externalidades negativas, mas por outro impede que a gente consiga um crédito que ultrapasse tudo isso, né? Ou seja, não cumpra o checklist exigido por Banco Central e por toda a regulamentação, que meio ciente dessas dificuldades eu consiga chegar e consiga ter um risco moderado, que chegue no preço certo, com o time certo, né? A gente tem já alguns mecanismos criados, como microcrédito, Pronaf, mas a gente não tem nada localizado para essa região que leve essas características em consideração. Isso é muito importante, porque da forma como a gente tem hoje o crédito funcionando, você não consegue levar num preço que funcione e sem passar por todo o risco reputacional, inclusive, né? Porque quando dá certo, muito bacana, tem desenvolvimento acontecendo com isso e tal, mas quando você concede um crédito que vai dar errado, né? E eu estou falando isso em todos os sentidos, recentemente o Itaú comprou créditos de carbono que passou por toda uma plataforma, toda uma diligência, e depois a gente foi descobrir por um verra e tudo mais, e a gente foi descobrir que por trás era um grileiro da região e que ninguém tinha, e várias empresas compraram, né? Então, quando um caso desse está errado, os bancos falharam, né? Só que não é que falhou, a gente está, nesse caso, né, eu acho que de fato não dá para comparar, mas eu acho que para o estímulo da bioeconomia e por tudo que a gente precisa, a gente tem que levar em consideração que tem tudo isso, né? Ele não vai ter o título da terra, vai ter várias questões ali para que de fato o crédito funcione. Então, por isso que eu acho que tanto se discute os instrumentos públicos. Então, como é que você vai ter o pagamento por serviços ambientais, como é que você vai remunerar o pequeno produtor, porque hoje a política pública acaba que é o único que consegue ter esse poder de entender que tem questões e que o poder público consegue chegar a isso meio como um incentivo social, um incentivo de desenvolvimento. Mas seria muito importante que esse debate avançasse para que a gente também tivesse no sistema financeiro tradicional da economia real instrumentos que levassem isso em consideração. Porque quando a gente está falando de regularização fundiária, quando a gente está falando da aplicação do Código Florestal, do próprio cadastro ambiental rural, são instrumentos que não é do dia para a noite que a gente vai conseguir evoluir. Os desafios são enormes, né? Então, tem um debate muito importante, eu concordo, não dá para ficar só nos instrumentos públicos, mas a gente tem um desafio enorme de fazer o privado chegar onde você consiga calibrar o risco versus o custo disso numa coisa que funcione.
Obrigado. Juliano, essa é uma provocação que me faz fazer dois comentários. O primeiro é a importância da filantropia como financiador desses estudos e dessa inteligência que a academia produz. E aí vou fazer uma palhinha aqui que o IX e o Instituto Itaúsa financiaram um grande número de estudos para o G20 que apresentaram resultados positivos, mas isso só é possível quando a academia se debruça para levantar essas evidências. Você, além de Amazônia 2030, tem todo esse trabalho com o CPI sobre o que funciona e o que não funciona na remuneração dessa floresta em pé. O que você daria como highlights de soluções de investimento para essa floresta? Ótimo, Marcelo. Eu acho que aí, de fato, a gente está num processo de ampliação do nosso conhecimento sobre serviços ambientais. Eu também sou bastante cético, assim como foi mencionado, sobre a capacidade de arranjos de carbono para remunerar os estoques de carbono que nós temos. Eu acho que simplesmente parece que não parece muito promissor. Por outro lado, dadas as discussões, não que eu acho que não seja válido, não é muito pelo contrário. Por outro lado, a gente tem aumentado muito a nossa capacidade de entender os serviços florestais. E eu queria chamar a atenção para um elemento dessa história, que recentemente a gente tem conseguido medir a importância dos ditos rios voadores para a geração de energia elétrica. De uma maneira muito precisa, a ponto de que você consegue entender qual que é a importância da floresta para a geração de energia de uma determinada hidrelétrica. E a partir daí, para cada uma dessas hidrelétricas, você consegue entender na região da Amazônia quais são as áreas mais relevantes para a geração de energia elétrica, né, de energia daquela hidrelétrica em particular. Então, acho que a partir de arranjos como esse, em que a gente consegue, de fato, quantificar esses serviços ambientais, você consegue pensar em estruturas de negócio ou de financiamento associados a ele. Então, acho que esse é um grande avanço que a academia é muito recente, que a academia está trazendo e que eu acho que pode daí a gente explorar várias aplicações desse processo, porque muito se fala, e acho que a gente tem uma compreensão bastante grande da importância da Amazônia para além da região Amazônia, mas a gente tem tido muita dificuldade de quantificar. E sem quantificação a gente não tem negócio, não tem formas de a gente gerar esses arranjos. Acho que o outro elemento da história da economia da Amazônia florestada é justamente os produtos compatíveis com a floresta, que foi bem tratado pelos meus colegas aqui de painel. Eu acho que essa é uma agenda que também, né, precisa de grandes saltos e eu fico feliz que a gente tenha conseguido trazer para uma discussão internacional a importância da natureza como negócio, né? Mas eu queria terminar chamando a atenção para um outro elemento que é muito único da Amazônia florestal, que diz respeito aos projetos de infraestrutura que passam por aquela região. É uma região que muitas vezes tem uma governança relativamente frágil em dois grandes níveis, né? Você tem as ditas áreas públicas não destinadas, que são áreas terras públicas para as quais você não tem uma estrutura de governança, no sentido de que se houver alguma invasão, não tem uma entidade estatal meio que natural para poder tomar uma ação. Então essa designação de terras públicas é algo particularmente importante para a Amazônia florestal. E também o outro elemento, eu vou encerrar aqui, o outro elemento é quando a gente analisa os projetos de infraestrutura, a nossa estrutura de governança não tem sido capaz de antecipar a discussão dos impactos ambientais e não tem sido capaz de entender quais são as áreas de influência dessas obras de infraestrutura, né? Em particular, o que nós temos hoje na visão do licenciamento da discussão de impacto ambiental é uma visão muito restrita, em que você restringe a análise no entorno da obra civil, seja da rodovia, seja da ferrovia, do que quer que seja. Quando, na verdade, você tem impactos muito transformadores e a área de influência é muito mais ampla do que isso. Então, acho que tem uma questão de governança, principalmente dos projetos de infraestrutura, que na Amazônia florestal se torna muito importante, né? Muito obrigado. E eu sei que o crédito de carbono está apanhando aqui nesse painel, mas eu só queria fazer um ponto que é claro que a gente está falando sobre qualquer crédito de natureza, de carbono, biodiversidade, água, pagamento de serviços ambientais, se não for de alta qualidade, é maquiagem verde. Mas eu acho que tem uma questão de que você colocou mesmo, Juliano, de que crédito de carbono está colocado, está no mercado, é compreendido e, portanto, ele é uma oportunidade, não é a única oportunidade. Denis, você que está vivendo na ponta esse desafio, por onde você vê os
low hanging fruits, né? As frutas maduras que podem trazer esse financiamento para a Floresta em Pé? Olha, eu fico feliz de ser o último, né? Porque parece que todo mundo falou em algum grau de inovação. Né? Inovação, por que o Pronaf não funciona? Tem que inovar de algum jeito, ou inovação institucional, inovação de blended finance e o Juliano também de inovações da forma de olhar para a floresta e como estudar. Nós investimos em inovação, vou chamar assim, num outro nível de como é que você torna a vida na floresta mais produtiva. É muito improdutivo o nosso extrativismo tradicional. Ninguém vai se tornar próspero baseado nele, somente. Então, eu vou dar 4 exemplos do que a gente acha que inovação deveria estar fazendo. Primeiro, em educação, você deveria ser capaz de ter uma educação de qualidade isolado no meio da floresta, com inteligência artificial, o que quer que seja, o mundo já chegou lá. A mesma coisa com saúde. Agora, focando nos temas que nós estamos investindo, vou dar 2 exemplos. Castanha. Tá? Nós investimos em 2 empresas que visam aumentar a produtividade da castanha, de 2 formas. Uma, usando o ouriço para produzir plásticos. A segunda, fazendo o isolado proteico dos resíduos da castanha. As 2 têm o efeito de aumentar o valor da castanha. E aumentar o valor para o produtor e também incrementar o seu valor de mercado e extrair mais valor. A última frente que nós investimos muito, eu acho que é uma necessidade grande na Amazônia, é em logística. Muita gente é contra estradas na Amazônia e eu entendo. Mas precisa ter soluções logísticas que funcionem, as atuais não funcionam. Então, vou dar exemplo de 3 investimentos que nós estamos fazendo. Talvez alguns conheçam a AeroRiver, que é um ecranoplano, tentando fazer com que os amazônidas possam viajar na Amazônia rapidamente, vou chamar um barco voador, né? Fazer com que eles possam viajar na Amazônia. Né? Ainda não é elétrico, vai ser elétrico na segunda iteração. Nós recentemente conseguimos recursos na FINEP para 10 milhões de reais para fazer o barco voador e a nossa hipótese é vender uma passagem de avião pelo mesmo preço de uma passagem de barco. Essa é a meta da empresa. Outros investimentos, por exemplo, estamos tentando desenvolver canoas autônomas. Se os americanos podem ter carros autônomos por todos lá, por que eles não podem ter canoa autônoma? É como uma forma de baratear a logística na região. Estamos também investindo nesse momento, por exemplo, em hovercrafts. A seca, né, na Amazônia Ocidental é dramática e você tem uma barreira de 100 metros de lama na frente das cidades que é intransponível. Essa barreira ela pode ser vencida por hovercraft, que é um tipo de barco que faz uma pequena camada embaixo de ar. E ele pode passar sobre a lama da mesma forma como ele pode passar sobre água. Então, acho que inovação é o nome do jogo, para você tornar a Amazônia florestada próspera. Eu vejo pouco do Brasil investir em inovações que sejam redentoras, né, para esse espaço do país que possam vencer as dificuldades naturais da distância e da baixa população. Bom, agora na última rodada nós vamos falar sobre a Amazônia desmatada. E até agora esse painel foi brilhante em não discutir tanto o problema e sim a solução e ficar dentro do tempo, que foi maravilhoso. Agora, Thaís, nós vamos fazer a rodada do desmatamento e eu queria só chamar a atenção, já se discutiu muito sobre os elementos que nos levam a desmatar. O foco aqui é um pouco soluções econômicas para o enfrentamento do desmatamento. Bom, também foi bom agora eu falar depois do Denis, porque a gente tem, né, ontem em algum momento também foi mencionado, assim, não Amazônia, mas Brasil, que existe uma meta e uma oportunidade da gente recuperar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas. E aí existe uma meta, né, de recuperação com restauração ecológica e uma oportunidade também com recuperação produtiva
em que você tem uma clara, né, aumento de produtividade do país, etc. Acho que a gente tem uma oportunidade agora, com a questão de já estarmos sofrendo efeitos das mudanças climáticas, como que nós podemos melhorar esses cálculos e entender o quanto algumas soluções elas contribuem para melhorar, né, as situações. Então, recuperar a floresta vai ter um impacto, a gente precisa saber o quanto isso vai impactar em áreas produtivas, né, que são próximas, você vai ter muito mais água, os serviços ambientais, que a gente falou bastante nesse painel, e muitos modelos você consegue ter essas adicionalidades e também ter ganho de produtividade. Então, existem modelos de restauração produtiva que eles também podem ser muito mais sustentáveis. Como país e como Amazônia, eu acho que a gente tem ainda um desafio de mensurar tudo isso de uma forma muito melhor e aí mensurar os serviços ecossistêmicos, né, quanto que a gente consegue sequestrar de carbono, qual é o impacto em água e também economicamente. Então, o quanto essas soluções, elas nos poupam de possíveis custos que podem, que a gente pode vir a ter se a gente não implementa esse tipo de solução. Então, acho que é exatamente esse o estágio que nós estamos agora, e aí existe um esforço muito grande também de atração de recursos para essa agenda de recuperação de áreas degradadas. Obrigado. E acho que essa é certamente um ponto que a gente deveria ter discussão na conferência como um todo, porque essa é uma fruta madura que eu acho que a gente deveria estar colocando um enorme esforço, e vou deixar a dica aqui para o IBRAM, que eu acho que é uma particular área que a mineração brasileira poderia estar fazendo uma grande incidência. Posso só fazer um adendo aqui de Pode, uma informação? porque você ainda tinha uns então, minutinhos ótimo. aqui. A gente apoiou agora um mapeamento, né, para entender exatamente qual é o perfil desses 40 milhões de hectares de áreas degradadas em cada um dos estados, quais os tamanhos. E tem uma oportunidade também relacionada a impacto social, porque 66% dessas áreas com potencial de recuperação, elas estão em pequenas e médias propriedades. Você deu a dica agora para o professor Chiquinho Poder, o nosso especialista nesse tema. Realmente, bom, a recuperação florestal é absolutamente necessária, etc., fora de cogitação, mas há que se atentar bem para a fundamentação estrutural, no sentido amplo, né, econômico, social, etc., etc., porque aí, bem, nos nossos trabalhos, fazendo cálculo de concentração, que é por onde a gente pode ver a base de aplicação dos novos recursos para a recuperação, né, se aplicariam necessariamente nas áreas degradadas. Se você faz o índice de Gini das áreas degradadas, isso está próximo do índice de Gini da estrutura fundiária, que é a maior do planeta, na verdade, a maior da história da humanidade. Ou seja, há um risco muito grande de que esse processo mesmo não só consolide o fundamento concentrado, digamos assim, socialmente concentrado, economicamente concentrado, da riqueza, né, mas que amplie isso. E isso é um problema. Você está pensando em desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento em geral, né? Hoje a economia sabe o peso que a equidade tem numa dinâmica sustentada de desenvolvimento e tal. Então, essa é uma questão. A outra questão associada a isso é que essa mesma estrutura fundiária, ela tem, novamente, estudos que a gente está para colocar, e também já estudos que o Instituto Escolha fez, aponta para probabilidade semelhante à que a gente tem encontrado, e estudos que o WWF fez também muito recentemente, de que isso tudo pode estar acontecendo em cima de uma base fundiária em que em torno de 2/3, não é, dos títulos sejam contestáveis de algum modo. Ou seja, isso ocorra consolidando, não é, um problema extraordinariamente grave. Por último, uma questão econômica associada a isso tudo, uma questão econômica gravíssima, né? Que é, bom, os economistas tratam isso como o custo de oportunidade da floresta em pé cresce
com o próprio programa de restauração, né? Se você observa a história de todo o processo, você tem um primeiro movimento, se ganha muito dinheiro apropriando terra pública, transformando isso em mercadoria, vendendo, etc, etc. Então, vendendo, para isso tem que produzir a terra, ou seja, desmatar, etc, etc. Se ganha dinheiro nesse momento, depois no uso, então se planta, primeiro cria gado, tal, depois passa a soja, etc. Primeira parcela, soma com mais 2 parcelas, isso em termos históricos. Por último, temos as parcelas do ganho da recuperação, né? Cria-se uma parcela adicional de ganho, se a coisa for feita em cima da estrutura, tal como ela é. Esse é o pressuposto. Então, é uma 4ª ou 5ª parcela de ganho que se soma, em termos históricos, comparativamente ao que significa economicamente a floresta. Obviamente, isso é um custo de oportunidade desleal, digamos assim, e esse processo pode contribuir para um DX adicional. É um problemaço, é um dilema, né? Mas que tem que ser, considerado. Obrigado, professor. Então, mas só para findar, estamos pensando em soluções. Acho que, claro, a recuperação fundiária, a recuperação florestal, ou a recuperação de cobertura, ou a recuperação, né, terá que acontecer, mas, ao mesmo tempo, ela sendo uma oportunidade ou parte de uma operação em que se refaça a estrutura da propriedade. Né, se mudem os atores para que essa acumulação de ganho não se transforme realmente em um custo de oportunidade, enfim, por exemplo, se usa a oportunidade para uma desconcentração, por exemplo, que o processo possa ser feito ou por o Estado, que depois transfere o resultado estrutural, ou por agentes de menor escala, que possam, como eu falei antes, nessa variante dos sistemas agroflorestais constitutiva, possa ampliar, digamos assim, o que seria essa economia referida ao bioma, né? De um modo, digamos assim, em termos de desenvolvimento sustentável, não é? Realmente, não é? Obrigado. Impulsionadores da sustentabilidade nesse sentido amplo. Obrigado, professor. Luciana, essa fala remete a uma identificação que a gente fez no debate do G20 de bioeconomia, de que a bioeconomia pode ser positiva para o clima, pode ser positiva para a natureza, mas nem sempre é equitativa. O enfrentamento do financiamento desse enfrentamento ao desmatamento, a Amazônia desmatada, tem esse elemento crucial. Como você está vendo que o setor financeiro está tentando aprender a investir no enfrentamento do desmatamento como oportunidade também, né? Sim, na verdade acho que aqui a gente tem conseguido ter êxito em algumas soluções que a gente tem feito com os nossos clientes, né? Eu acho que tem 2 pontos, né? Acho que tem como Itaú e eu acho que tem outro desafio das empresas como Biomas e todas as outras que acho que estão revendo o seu modelo de negócio, né? Mas como banco, uma coisa que a gente testou e foi muito positivo e que a gente está ampliando agora, por exemplo, uma parceria com um cliente nosso que é a Syngenta. A gente tem um programa chamado Reverte, onde a gente ajuda pequenos produtores a restaurar áreas degradadas e transformar em áreas agricultáveis, né? A gente conseguiu, na primeira fase do projeto, destinar R$1 bilhão, com bastante êxito, ou seja, esses produtores de fato alcançaram, obviamente que junto com o recurso financeiro a Syngenta leva assistência técnica para de fato você garantir essa produtividade que faz com que ele continue usando como área agricultável, né? E tem sido super exitoso porque a gente consegue já capturar indicadores de que de fato a eficiência tem funcionado, ou seja, isso tem revertido em mais recurso para o produtor. No momento que isso se transforma em mais recurso financeiro, ele vai ter mais interesse em dar continuidade a esse trabalho, né? E a gente fez um mapeamento onde esse programa tem um potencial de mais R$10 bilhões nos próximos anos. Então, isso é uma coisa que mostra que
que de fato tem solução, né? Como é que você consegue, eu acho que o Caetés trouxe, é uma coisa que a gente também tem observado, que quando você começa a atuar pelos pequenos produtores, não só com o Revert, que transforma em áreas agricultáveis, mas quando a gente tem também alavancado pela nossa frente ISD do agro, para ILPF, para todas as outras soluções, a gente consegue ter um risco mais baixo, que a gente consegue hoje já ter mensuração de que tem retorno, de que isso realmente consegue trazer uma nova dinâmica para a questão de desmatamento. E eu acho que aqui a gente consegue ter, de fato, o capital de bancos sendo direcionados, né? Então, hoje a gente tem bastante case de sucesso, e tanto que a base do crescimento do agro no Itaú tem se fundado nessas iniciativas, tem tentado alcançar cada vez mais esse olhar para como é que a gente atua em área desmatada, mas também enfrenta o não desmatamento de novas áreas, né? Porque o ponto a gente tem olhado tanto para a Amazônia, mas aconteceu um desmatamento absurdo no Cerrado. Então, a gente também precisa de uma solução que olhe para todos os biomas e como é que a gente faz isso acontecer de forma sistêmica. Acho que esse é um ponto, né? Mas quando a gente olha para soluções de reflorestamento, conservação, acho que a gente ainda tem um desafio, né? Tinha uma crença muito grande dessas empresas como Biomas e Greenquest e tal, de olhar isso numa ótica de ser remunerada pelo crédito de carbono. E isso não aconteceu de fato. Eu acho que não eu acho que tem um potencial, mas enquanto o mercado não for regulado... E o preço, né? O preço, porque se a gente tem que ter um mercado regulado para ter mais credibilidade, para de fato o preço atingir o que precisa ser atingido. Acho que aqui tem um desafio grande. Elas têm tentado em outras vertentes. Então, como é que eu presto uma assessoria para a empresa que precisa reflorestar? Mas eu acho que aqui ainda tem uma dinâmica que depende um pouco de um fortalecimento do mercado. Obrigado. E, Juliano, eu tive a chance agora, vindo para cá na van, ter uma conversa sobre agricultura regenerativa com a Thelma Krug e o Eduardo Souza Martins. E uma conversa que a gente teve foi, ao mesmo tempo que você consegue reduzir o risco da agricultura com insumos biológicos, etc., aumentar a produtividade, não é enxergado que o setor financeiro poderia priorizar isso, dando taxas menores de empréstimo, etc. Você tem olhado muito para isso, né? Como é que o setor financeiro poderia responder às dinâmicas de desmatamento e investimento. Conta para a gente um pouco o que você tem de solução na sua caixa de soluções. Marcelo, eu acho que esse é um ponto super importante, porque a Amazônia desmatada, principalmente, vou tentar dividir em duas partes aqui, né? A Amazônia desmatada que não está sob pressão de desmatamento. Ali é, de fato, o ambiente para investimento, para ganho de produtividade. E eu nem acho que seja necessário assim, subsídios explícitos, porque ali a agricultura tem muito a ganhar, de fato, né? Então, acho que ali, e é uma dimensão extraordinária. A gente está falando de algo como uma Espanha e uma Itália combinadas. Se a gente pensa o que esses países fazem nas áreas que eles exploram, né, isso sinaliza para um potencial muito grande. Mas, por outro lado, acho que o setor público ele tem um papel a cumprir ali, talvez em dois elementos fundamentais. Uma é de infraestrutura. Ali, de fato, a infraestrutura talvez seja uma chave para a gente viabilizar retornos de investimento que vão promover naturalmente esse restauro dessas áreas que estão degradadas, né? Porque sem infraestrutura as coisas não podem ser escoadas e, portanto, o investimento não se viabiliza. E também ali é um local de uma regularização fundiária. Tem áreas que estão ocupadas já há décadas e a ausência de uma governança adequada acaba gerando uma incerteza que inibe investimento. Então, eu vejo nessa área da Amazônia desmatada um espaço muito grande para aumento de investimento e também uma participação do setor público, principalmente nessas duas direções, de oferecer, de um lado, uma infraestrutura que possa, né, viabilizar a conectividade a mercados dessas áreas e, por outro lado, uma agenda de regularização fundiária. E aí cabe tudo, a gente precisa de falar, eu acho que é importante a gente falar desses temas, digamos, mais da vanguarda do agro, mas é importante falar também da pecuária, a pecuária produtiva, na qual a gente tem uma capacidade instalada, a gente sabe fazer, só que ela se apresenta ali de maneira muito pouco produtiva, né? E a gente não pode tirar a pecuária produtiva como parte das soluções da Amazônia, né? E eu acho que ali também é o locus para arranjos de carbono de escala.
E arranjos esses que eu acho que elas só vão se viabilizar se a gente, como foi mencionado, se a gente conseguir de alguma maneira se conectar a mercados regulados de carbono, porque no voluntário, ao nível de projetos, a coisa fica muito limitada. Aí eu queria falar também, só para encerrar, dessa parte da Amazônia desmatada que está sob pressão, porque acho que esse é um elemento no qual algumas dessas agendas se revertem. Né? Por exemplo, a regularização fundiária nas áreas que têm sob pressão de desmatamento, ela é terrível, porque ela incentiva ainda mais o desmatamento. Então, ao invés de trazer segurança, ela traz insegurança. Né? E eu acredito que a agenda de combate ao desmatamento ela vai muito além da proteção dos nossos remanescentes florestais. É uma agenda com conteúdo econômico muito forte, muito explícito. Porque na medida em que a gente tem essa governança meio que fora de controle da região, os atores, sejam investidores, empresas, que topam operar naquelas áreas, são muito diferentes do que aquilo que você gostaria. Né? Boas empresas, bons investidores, querem distância de áreas associadas ao desmatamento. Né? Como se a gente estivesse atribuindo uma camada adicional do custo do Brasil para se operar na Amazônia. Né? E eu acho, então, que nessa Amazônia sob pressão, o combate ao desmatamento tem esse componente importante econômico que é de primeira ordem. Muito obrigado. Denis, nessa visão, eu vi aqui 1 bilhão indo para 10, é um investimento significativo, economicamente ainda muito aquém do que a gente imagina, mas já começa a trazer números palpáveis. Como que você vê essa oportunidade de transformação de áreas desmatadas em economia real? Olha, Marcelo, eu acho que esse painel ficou realmente muito interessante. Parabéns pela condução, porque a amplitude de visões... fica claro que todo mundo olha para a utilização de áreas desmatadas como uma enorme oportunidade. Cada um com seu ângulo, cada um com sua dificuldade, talvez com incentivos perversos em alguns casos, mas para mim é indiscutível que essa se tiver que escolher uma oportunidade empresarial na Amazônia, essa é a maior. Nós, como empresa e mesmo como investidores, investimos hoje em 7 empresas que focam nesse tema, mas tem outras grandes que foram mencionadas, a Biomas, né, que vocês são sócios, tem a Regreen, tem Mombac, Belterra, que é um destaque também. Essa agenda tem sido muito difícil de executar. Né? Os números até aqui são muito pequenos de volume de terra realmente recuperada. Tem algum volume de recursos, mas a execução, na minha avaliação, primeiro do ponto de vista de regularização fundiária, tem sido muito difícil. Acho que o Brasil precisa inovar no que diz respeito à regularização fundiária quando a intenção e as circunstâncias forem certas. Não sei, vou só dando um exemplo. Para áreas desmatadas antes de 2008, então não vai ter uma correlação do incentivo ruim, deveria ser simples para um empresário que quer recuperar áreas que foram obviamente ilegalmente desmatadas, você poder investir e ter uma segurança de alguma forma, que seja um seguro do governo para lhe permitir, olha, se der errado do ponto de vista fundiário, tem uma alternativa. Porque todas essas iniciativas, todas essas empresas assim, não estão conseguindo fazer esse trabalho, as metas do Brasil, ou mesmo o volume de investimento que o Brasil fala. E aí eu ouço muitos números, mas eu não vejo desembolso. Né? Então, eu não tenho certeza que assim, o discurso é muito bom e a vontade é muito grande, mas nós ainda não desatamos os nós que são necessários para fazer isso aqui funcionar em grande escala. Nós, em particular, focamos, por exemplo, nos arredores de Manaus, um pouco em Roraima, em Rondônia. Está acontecendo, mas não está acontecendo num ritmo que vai enfrentar o desmatamento. A tua pergunta original era como é que você combate o desmatamento com esse meio. Eu não gosto, como empresário, de focar muito no combate ao desmatamento. Eu gosto de buscar as soluções que vão dissolver o desmatamento.
para dissolver o desmatamento, você tem que construir essa economia nova, essa economia mais produtiva, essa economia formal. E isso está acontecendo em pequeniníssima escala para o tamanho da Amazônia. Então, não tenho certeza, eu tenho certeza que assim, tem boas iniciativas no caminho certo, mas a intensidade delas, e não é só recursos, é também o arcabouço institucional, ele ainda não está certo para que isso deslanche, para que a gente recupere 1 milhão, 10 milhões de hectares. Intensidade e escala vão ser importantes. Eu fico muito feliz, Denis, que a missão do Instituto Itaúsa é justamente apoiar essa economia brasileira mais produtiva e mais positiva para o clima, natureza e pessoas. A gente encerrou as 3 rodadas que a gente combinou e agora eu acho que a gente vai ter tempo pelo menos para uma pergunta que o Cláudio colocou. A pergunta que ele fez foi: a saída dos Estados Unidos dos tratados ambientais compromete o engajamento global em relação a financiamentos internacionais para a Amazônia? E aí não é só para a proteção da Amazônia, é investimento na bioeconomia. E eu, só para dar uma ampliada na pergunta, eu diria, não precisa ser só Estados Unidos. O mundo inteiro está indo mais para uma linha mais conservadora, o que pode colocar em risco uma visão, né, de positividade para clima e natureza. Então, Denis, eu vou começar agora daqui para lá, porque vai ser a última intervenção. Se você puder falar um pouco sobre como é que você vê os desafios da geopolítica para a Amazônia. Falar no soco do estômago, né, dos últimos dias. Assim, o que está claro já na agenda climática é que você dá 2 passos para frente, 1 para trás, 3 para o lado. Né? Já houve governo Bush, já teve primeiro governo Trump, agora vai ter um novo governo Trump. Não tenho certeza onde é que a gente vai parar. Do ponto de vista empresarial, como eu mencionei, nós estamos investindo e vamos continuar investindo em temas de adaptação, em temas de mitigação, tentando fazer a nossa parte. Eu não sou um ator que vai ter um bom julgamento de para onde o mundo vai, mas consigo dizer que tem muita gente boa, né? Certamente todo mundo aqui nesse painel, que vai continuar empurrando numa direção. Vai ter, a partir de agora, provavelmente um ator muito grande empurrando numa direção contrária, mas 4 anos passa rápido, né? Então, quem sabe, né? É só um certo contratempo. Bom, obrigado. Eu achei que foi bem otimista a sua resposta, fiquei feliz com ela. Juliano, eu vou colocar mais uma pitada, mas ao mesmo tempo, esse ano a gente vai romper a barreira do aumento médio da temperatura de 1,5 grau. Então a gente está falando sobre uma Amazônia mais quente, um Brasil mais quente, um planeta mais quente. Isso tem um sinal econômico importante que, independente de você ser esquerda, direita, para cima ou para baixo, vai estar na sua cara isso. Como é que você vê essa mudança? Eu vejo exatamente dessa maneira. A agenda climática ela é muito concreta e muito urgente, está infelizmente muito presente no nosso dia a dia, cada vez mais. E quando a gente olha as estruturas que nós temos para lidar com o problema, desde as COPs até as estruturas, né, governamentais, ao nível federal, ao nível subnacional, setor privado, quando a gente olha esse conjunto, fica muito claro que a gente está muito longe de uma solução. Né? A gente ter saído da COP de Dubai, celebrando que we're gonna move away from fossil fuels, dado o que o IPCC sugere que seja, né, a mudança nas emissões em termos absolutos, é muito ridículo. Né? Então, assim, ter uma força a menos nessa estrutura atual, eu até acho que não gera muito dano, porque essa estrutura basicamente ela não funciona, né? Não tem funcionado, não tem dado conta do recado. Né? Agora é ruim porque você tem um fórum de discussão, eu acho que na medida que haja uma intensificação desses eventos, eu acho que alguma solução terá que ser colocada à mesa e a gente tem um ator tão relevante quanto os Estados Unidos desconectado da discussão, eu acho que é importante. Não está claro para mim, no entanto, no momento, que a presença do Trump desconecta os Estados Unidos, porque o que a gente viu no primeiro governo Trump foi as entidades subnacionais e o próprio setor privado ocupando o vácuo que foi deixado. Né? E o mesmo que aconteceu aqui no Brasil há um tempo atrás. Né? Então, acho que é ruim, é uma notícia ruim,
claramente ruim, mas eu acho que não é uma coisa tão desastrosa, dado que, né, não tem contribuído tanto assim para a agenda. Legal. Eu fui informado agora que a gente tem, em função de ter começado mais tarde, a gente ainda tem 35 minutos de painel. Então, eu vou sugerir as perguntas que tenham aqui na nossa plateia. Mandem suas perguntas, eu tenho um tablet aqui que eu posso olhar. E eu vou continuar com esse esqueminha de 3 minutos, porque acho que está funcionando tão bem, né? E está sendo útil para a gente poder rodar várias questões e talvez pegar agora várias questões da plateia. Por favor, Luciana. Eu concordo com o Juliano, que acho que o privado tem ocupado esse gap, né, esse vácuo. Mas pelo sistema financeiro, que lida com dados e eu acho que com a visão mais pragmática e tem entendido que a ciência, de fato, tem trazido uma camada de informação muito importante, eu acho que vai ter sempre uma visão mais pragmática que vai impedir um pouco, e aí eu não estou falando só desse olhar de Banco Central só no Brasil, estou dizendo no mundo, né? Qual é o movimento dos bancos centrais? É cada vez mais fazer com que os bancos entendam qual que é o risco climático envolvido na concessão de crédito, ou seja, o quanto a economia vai ser impactada se de fato a gente não tiver as ações adaptativas, a questão física envolvida. E eu acho que tem muitos eventos acontecendo, impactando economicamente os países, que reforça cada vez mais. Então, eu acho que sim, tem uma polarização. Então, a gente vai ter uma camada política puxando por um lado, mas acho que a ciência continua demonstrando por outro que é um caminho sem volta. E no sistema financeiro, eu acho que não tem mais dúvida, né? Eu acho que isso não é óbvio, tem um processo de engajamento das empresas, né? Acho que o que a gente tem que engajar as empresas no qual a gente financia talvez se torna um pouco mais desafiador, porque a gente vai ter que reforçar ainda mais o discurso, né? Porque infelizmente isso chega aqui. Mas, por outro lado, eu não vejo impacto de investidores colocando dinheiro aqui, como foi no passado. Eu não vejo os bancos centrais retrocedendo. Então, assim, acho que a economia continua sendo empurrada de alguma forma. Talvez ainda não na velocidade que precisamos, com certeza precisamos de mais agilidade. Mas eu não vejo um retrocesso nesse sentido, porque acho que está muito baseado em dados, e eu acho que dados é o que não falta hoje sobre os eventos que estão acontecendo. Bom, eu recebi uma informação de que é mentira esses 34 minutos. A gente vai até as 10h30, e então isso nos dá mais 10 minutos. Eu vou, ao final dessa rodada, jogar uma última pergunta, então, já que não veio mais nada aqui do iPad, eu já deixo o iPad aqui do lado. Por favor, professor. Está valendo os 3 minutos ainda, hein, gente? Ok. Bom, por um lado é preocupante, eu diria, no momento em que os processos aí, vejamos, reais, e os fenômenos aí associados, né, se agravam tão fortemente, que se tenha um evento desse tipo, um evento político desse tipo. Obviamente, o movimento que nós acadêmicos pensamos, o movimento do real concreto, ele continua, né, porque estruturalmente é um conjunto de tensões que vão continuar e se agravar, posto, exigindo respostas no mesmo plano, estrutural, etc, etc. Ocorre, entretanto, não é, que um evento dessa ordem atua num plano político, que aí tem a ver com a construção de estruturas de operação em nível muito elevado, que incorporam crenças, valores, etc. Isso, por exemplo, reforça crenças que podem, digamos, ter desdobramentos, se alargarem, e criando, digamos assim, né, a tal da superestrutura desfavorável às soluções necessárias que são sentidas, digamos assim, no plano estrutural. Isso é real. Então, a camada superestrutural, que uma vez se está afinada, digamos assim, com as necessidades estruturais, né, se transforma em impulsos positivos na direção da solução, né, se isso acontece o contrário, então você tem coisas muito absurdas. Não seria a primeira vez, a humanidade está carregada dessas coisas, né?
em que as necessidades concretas estão claramente pedindo coisas, mas crenças de toda ordem, materializadas em ações políticas de toda ordem, atuam na direção contrária, produzindo desastres de muitas ordens. Bom, nesse sentido preocupa a mim. Obrigado. Claramente o senhor é um professor, né? Porque ele não vai precisar de microfone na sala de aula para a aula do professor. Por favor, Thaís. Bom, claro que as negociações internacionais, elas dão direcionamentos, né? Tem muitos desafios, como o Juliano colocou. Então, a gente já está no cenário atual aquém do que nós precisaríamos e com uma, né, agora com uma mudança de posicionamento dos Estados Unidos que influencia, isso pode sim ter um impacto nas negociações globais. Mas, ao mesmo tempo, como também foi dito aqui, muitas vezes isso fica numa dimensão muito macro e tem uma vida real acontecendo que vai continuar acontecendo. Então, essa mobilização de recursos, né, privados, as políticas domésticas, etc., tudo isso continua. Trazendo um pouco para o meu contexto de filantropia, muda um pouco a atuação da filantropia quando a gente tem uma mudança de contexto, de direcionamento político. Possivelmente, o que a gente deve ver é o fortalecimento de sociedade civil. Então, vai ter que ter, principalmente nos Estados Unidos e quem trabalha com movimentos globais, uma vigilância muito maior em relação a algumas agendas para garantir também que não existam retrocessos importantes. Então, a sociedade civil precisa ser muito fortalecida para cumprir esse papel. E um outro ponto também que pode ser que aconteça é colaboração entre subnacionais, como foi mencionado aqui também. Então, colaborações diretas entre estados, que é algo que já aconteceu no passado e que talvez exista também essa tendência. E, claro, as relações diplomáticas, que eu acho que daí também vai ter o Brasil vai ter que ser muito hábil em estabelecer conexões nesse contexto, dadas algumas agendas, principalmente de setor privado. Então, por exemplo, transição energética, minerais estratégicos, como que o Brasil se coloca diante de um novo contexto internacional, com parcerias, uma relação comercial que o Brasil tem muito forte com a China, etc. Então, acho que vai ser um momento mais complexo de posicionamento internacional. Obrigado, Thaís. E foi bom você trazer essa questão China, porque acho que na economia não existem vazios, né? Aqueles espaços não ocupados serão ocupados por outros. Cabe ao Brasil olhar para como fazer isso. Nós estamos chegando ao final do nosso painel e eu queria então só fazer alguns destaques de elementos que eu acho que a gente conversou aqui, que são importantes para a reflexão do grupo. Até porque eu estou vendo aqui na plateia, né, o Renato já fazendo uma propaganda do próximo painel que ele vai estar, que vai falar sobre crime organizado e o papel do financiamento do crime organizado, dos fluxos financeiros que muitas vezes não intencionalmente estão causando esse fluxo para ele acontecer. Ao mesmo tempo, Denis reforçou muito também o papel da inovação e da economia real ser financiada, e aí tem que ter um apetite também, né, de fluxos financeiros para novos instrumentos, uma nova leitura de risco-oportunidade para a gente fazer esse investimento. Acho que o Juliano trouxe muito uma visão de olhar para evidências do campo que podem, às vezes, orientar e não comprovar teses que a gente levantou aí no passado e que já não são verdadeiras, e essas muitas Amazônias exigem olhares distintos e uma certa sofisticação na aplicação das soluções. Luciana, você trouxe um olhar muito otimista e bacana de que o setor financeiro está a fim de enfrentar. Acho que o Denis deu uma cutucada dizendo que está querendo ver isso um pouco mais concreto no chão, mas eu acho que tem uma
uma mensagem clara que você está trazendo de que o Brasil entendeu que financiar a sua economia passa por financiar a Amazônia. E o professor Chiquinho colocou em muitos momentos, eu queria dar esse reforço, não só a questão da equidade, que não é ainda tratada no nível que ela deveria, mas a importância de se ler o território para inventar solução. E, finalmente, a Thaís trouxe o enorme esforço que está havendo dentro do campo filantrópico da gente expandir o olhar e envolver outros atores para uma conversa sistêmica, e aí inclusive mencionou o Laboratório de Investimento em Natureza, onde tem diversos talentos distintos, olhando para desde novas ferramentas de investimento ou para marcos regulatórios necessários. Acho que teve um ponto importante todos aqui colocaram do papel da política pública, governança e regulação, mas também de redução de custo de transação, né? Que você colocou como um elemento importante. Então, com isso, eu queria agradecer muito a todos e todas aqui do nosso painel. A gente recebeu, infelizmente, as perguntas bem agora quando tiraram os nossos 35 minutos, mas agradeço a participação de todos e peço para que aproveitem os outros painéis que virão, porque tem muita coisa boa aqui no dia de hoje. Obrigado.